Bom dia, meus amados irmãos. Hoje, dia 20 de junho de 2022, ou 23, 10 horas e 41 minutos. Mais um dia, nós estamos começando para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Mais um dia, nós estamos na presença do Pai, para agradecer a Ele pelo sopro de vida, por termos acordado nessa manhã. E por paz do Senhor, Elinha, Delícias da Jaque, todo mundo que está entrando aí, que o Senhor seja com cada um de vocês. Bom dia, Tenório. A paz do Senhor, meu irmão. Graça e paz para você também. Viviane, Shalom. Que nós possamos aquecer o nosso dia com a palavra do Senhor, na esperança da vida eterna que está chegando aí, meus irmãos. Nós estamos prestes a ver a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Eu me emociono cada vez que eu falo, porque eu sinto muito forte a volta de Jesus, é muito forte. O que nós teremos que passar, meus irmãos, é pouca coisa em frente daquilo que vem, da glória que nós vamos entrar, entendendo? Ponha isso na sua cabeça. Crie força da onde você não tem força, entendeu? Hoje de manhã eu estava pensativa, pensando aquela parte que diz que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Paz do Senhor, bom dia, Lília. Nenhuma carne se salvaria. E eu estava meditando aqui e tem duas coisas. Nós estamos vendo os dias ficarem menores, isso já faz um bom tempo que está acontecendo, né? Os dias já não tem mais o tanto de tempo que tinha Isso desde que minha mãe ainda era viva, eu tenho mais de 15 anos. A gente já comentava que o dia estava ficando pequeno naquela época. E agora, eu ontem ouvi numa live e foi comentado ali, a Agenda 2030, ela foi antecipada para 2025. Entendendo? A Agenda 2030 já não será mais 2030, será 2025. Então isso também o Senhor está abreviando. Por quê? Abreviando. Porque será tão intenso que se os dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Entendendo? Outra coisa, Deus está apertando eles, né? A pressa deles, eles estão ficando apertados. Eles sabem que as coisas já estão acontecendo. Nós já estamos na inversão do campo magnético sendo feita, né? E ela vai culminar nos acontecimentos de Isaías 24, entendeu? Nos acontecimentos de Isaías 24. E quem não sabe, leia Isaías 24. Lá é toda a inversão do campo magnético ali. Ali é o final da inversão. Então, irmãos, a única coisa que nós temos que fazer é o seguinte: nós temos que estar pautados na palavra de Deus. Nós temos que estar firmes naquilo que o Senhor deixou para nós. Nós temos que estar firmes na obediência do nosso Salvador. Nós temos que estar firmes guardando a fé de Jesus e os mandamentos do Senhor. Entendendo? Nós temos que guardar os mandamentos de Jesus e a fé no Senhor, aliás, os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E tem nossa mente que sem fé é impossível agradar a Deus. E sem santificação ninguém vai ver a face de Deus. Então, meus irmãos, não se distraiam com pessoas que querem descobrir quem é Deus. Pessoas que querem descobrir como Deus fez a terra, como que Deus age. Não, estejam longe disso completamente. Nós não precisamos descobrir nada disso, nós precisamos somente sentir o poder de Deus na nossa vida. Nós precisamos estar firmes com Jesus. Espera só um pouquinho, gente, só um minuto. Oi, bom dia. Isso.
Então, meus irmãos, nós precisamos estar firmes, sabendo quem nós somos em Cristo Jesus, que Ele morreu para nos salvar e que o reino dele já está chegando. É isso que eu preciso. Os cachorros estão vigiando, então. Aqui, minha mãe, uma cachorrada na rua que você não tem noção. E então, nós temos, meus irmãos, que ficarmos firmes na presença do Pai, colocar as nossas vidas diante dele e fazer a sua vontade. E seguir, porque o Senhor vai guardar aqueles que estão buscando a Deus. Deus vai guardar, Ele não vai nos jogar. Ele não vai nos jogar na ira dele, não. Ele vai nos guardar da ira, entenderam? Nós seremos guardados da ira. Eu queria muito que vocês ouvissem Catarine, como é que é o nome dela, gente? É Catarine. Eu coloquei lá nos meus stories ontem. O vídeo dela eu já escutei 2 vezes, já vou escutar de novo. Eu não lembro o nome dela agora, mas é Catarine alguma coisa. Ela é uma neurocientista que estuda carinhosamente a palavra. Catarine Conte, né? Que estuda a palavra de Deus como ela é, entenderam? E isso é muito interessante, sabe? E nós temos que seguir pessoas assim, que estudam a palavra de Deus do jeito que está escrito, não do jeito que querem fazer. Cuidado com esses, cuidado com esses. Então, vamos ficar firme com Jesus, porque Ele está voltando. E para isso, nós vamos ler hoje aqui, tá? Graça e paz, Val. Nós vamos ler hoje aqui. Por isto restabelecerei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que manca, antes seja curado. Eu vou ler de novo, isso está em Hebreus 12, 13. Olha, por isto restabelecerei as mãos descaídas, os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Então vamos ver o que hoje esse servo de Deus escreveu aqui para nós, né? São vários homens e mulheres aqui nesse livro, do século 17 para trás, que faziam pequenas como é que diz, meditações e colocavam nos jornais da época. E essa senhora Little, né, Letty Coleman, ela colocou isso aqui tudo nesse livro, nessa meditação. Então vamos lá. Esta é uma palavra de encorajamento que Deus nos dirige, a fim de levantarmos as mãos da fé e firmarmos os nossos joelhos na oração. Muitas vezes a nossa fé se cansa, esmorece, afrouxa, e a oração perde a força e a eficácia. A figura aqui usada é muito interessante. A ideia parece sugerir que ficamos desanimados e tão temerosos que um pequeno obstáculo nos deprime e assusta, de modo que somos tentados a contorná-lo, deixando de enfrentá-lo e escolhendo o caminho mais fácil. Às vezes, trata-se de uma perturbação física, que Deus está pronto a curar, mas a oração da fé exigiria desgaste de energias e talvez seja bem mais fácil buscar o auxílio humano, ou contornar o assunto de alguma outra forma. Você prestou atenção nisso? Vou ler de novo para você entender bem certinho. Às vezes, trata-se de uma perturbação física, as coisas que nós sofremos, que Deus está pronto a curar, mas a oração da fé exigiria desgaste de energia e talvez seja bem mais fácil buscar o auxílio humano, ou contornar o assunto de alguma outra forma. Eu vou voltar nisso aqui depois.
Há várias maneiras de contornar as situações difíceis em vez de atravessá-las de frente. Quantas vezes deparamos com um obstáculo que nos amedronta? Vou ler de novo. Quantas vezes deparamos com um obstáculo que nos amedronta e procuramos fugir da questão com a desculpa: não estou preparado para isto agora. É uma renúncia que devemos fazer ou a submissão que é exigida de nós. Talvez seja de alguma Jericó que precisa ser tomada. Ou uma alma por cuja salvação não temos coragem de lutar em oração até alcançar a vitória. Ou pode ser também uma oração que não obtém resposta imediata. Deus diz: levantai as mãos cansadas, marchemos sobre as águas, e elas se dividirão. O mar vermelho se abrirá, o Jordão se partirá em dois, e o Senhor nos fará atravessar em vitória. Procuremos prestar ao desânimo a mínima atenção possível. É preciso que singremos as águas. Singremos as águas, meus irmãos, é avançar o navio, quando forma aquela onda em volta, na tormenta ou na calma, sob chuva ou sol. O alvo é transportar a carga e alcançar o porto. Meus irmãos, quantas vezes nós temos nossas enfermidades e Deus quer falar através daquela enfermidade. Mas é difícil você ficar, você é imediato. Você não quer participar do processo da oração. Você não quer participar do processo da cura através da intercessão. Mas você prefere, muitas das vezes, ir tomar um Rivotril ou ir no médico e ele dizer para você: não, faz isso, aquilo outro, toma esse remédio, e você tira a oportunidade que você tinha para ter conversas a sós com o Senhor. Irmãos, eu falo para vocês porque eu vivo isso. Quando eu comecei a descrer de Deus na minha vida, presta atenção no que eu vou te contar. Quando eu comecei a descrer de Deus na minha vida, eu estava dentro de uma igreja, mas eu já não cria no Deus que opera milagres. Eu cria num Deus histórico. Então eu comecei o quê? A me enfiar em médico. A minha vida era fazendo consulta médica. A minha vida era atrás de médicos. A minha vida era uma coisa absurda. Até em psiquiatra eu fui parar. Porque eu já não confiava mais no Deus que promete estar comigo todos os dias da minha vida, e o Deus que diz para mim que Ele cura as minhas enfermidades. E um dia eu cheguei num médico que eu já tinha em todos e não conseguia tirar a depressão que eu estava, e eu fui num homeopata. Ele olhou para mim e falou assim: a senhora não está precisando de remédio. Eu falei: como, doutor? Eu estou aqui porque eu tô doente. Ele falou: não, a sua doença não é... A sua doença é falta de alegria. A sua doença é falta de viver. A sua doença é falta de aceitar quem a senhora é. E quando eu saí dali, eu saí nervosa, porque eu paguei o olho da cara para estar naquela consulta, e ele falar aquilo para mim. Eu cheguei em casa desesperada. E eu me ajoelhei na minha cama e eu falei: Senhor, se o Senhor existe na minha vida, me mostra o que eu tenho que fazer para ficar livre dessa depressão. O que eu tenho que fazer para estar livre de tudo isso. E nesse momento eu saí do meu quarto, já era 2 da tarde, tinha um programa numa TV que chamava Mulher.com, não sei se vocês lembram aí. Era com uma Maria Tereza Maria, alguma coisa assim o nome da apresentadora. E um médico naturalista ali falando, ele parecia que ele conversava comigo. Ele falou assim: você tá depressiva? Você tá passando, você já passou por tudo quanto é médico.
eu vou te dizer, você precisa tirar o produto animal da tua vida, porque o teu problema é saturação de proteína que você tem. E ele foi falando, e aquilo eu senti como uma resposta de Deus. Eu peguei o carro naquele momento, eu fui numa loja aqui de produtos naturais aqui na cidade, e eu troquei a minha despensa inteira naquelas tardes. Troquei tudo. Eu não tive medo de gastar. Gente, eu troquei tudo, do açúcar ao arroz, eu troquei tudo. E eu fiquei 2 anos sem comer carne. Em uma semana, eu já não tinha mais aquele desespero, aquela vontade de me matar. Aquilo tinha desaparecido da minha vida. Mas aí, o que aconteceu? Foi quando o Senhor começou a mexer comigo. O Senhor começou a mexer com a minha vida. E o Senhor começou a me desmontar. E eu comecei a entender que o Deus que eu sirvo, que eu tinha esquecido, que Ele é o Deus do impossível, Ele começou de novo a conversar comigo. Entendendo? Começou de novo a conversar comigo e começou a fazer uma mudança na minha vida. A minha vida mudou. Eu posso dizer. Hoje, irmãos, eu tenho experiências com Deus quando eu fico doente, que são experiências inexplicáveis. Então, cada vez que eu fico doente, cada vez que eu entro num processo de alguma coisa, eu sei que Deus está querendo falar comigo. E o que eu faço? Eu aceito o processo, eu não corro para lado nenhum. Vou contar para vocês, as minhas filhas ficaram 6 anos longe de mim, sem me dar notícia. E eu sabia porque Deus tinha deixado daquela forma, porque tudo que eu passo para vocês aqui hoje, eu aprendi nesses 6 anos. Entendeu? Eu aprendi nesses 6 anos que eu fiquei sozinha. O Senhor começou a falar comigo sobre o tempo do fim. E se elas estivessem comigo, eu não teria condições de ouvir, porque, como você sabe como que é filho, né? Filho, eles tomam o tempo todo da gente. Então, Deus levou as meninas, as 2, para que eu pudesse ouvir a voz do Senhor e pudesse aprender dele. E pudesse hoje estar aqui. Hoje eu entendo o motivo. Mas quando elas voltaram, foi muito interessante, porque no primeiro dia que eu fui, que a minha filha casada me convidou para eu ir na casa dela em Londrina, eu peguei minha malinha, né, minha mochila, e saí ali no portão. Quando eu cheguei no portão, eu escutei uma voz assim: você vai, mas quando você voltar, você vai ficar muito ruim. Aguenta firme. Ali eu entendi. Eu entendi que eu iria passar um final de semana maravilhoso, mas na volta, alguma coisa me esperava aqui e era para eu aguentar firme. Irmãos, cheguei na segunda-feira, comecei a sentir um negócio estranho. Na terça-feira eu já não conseguia comer mais nada. E eu dando aula ainda, estava dando aula e ainda estava fazendo uma encomenda para entregar. E eu comecei a ficar muito ruim, eu já não conseguia mais dominar o meu corpo. E eu fiquei de uma forma tremendamente terrível. A ponto de não conseguir levantar. A ponto de ter, como é que diz, chegar a ter convulsão. Mas naquilo ali, o Senhor começou a trabalhar comigo, o Senhor começou a falar com a minha vida, o Senhor começou a me mostrar. E uma das coisas que o Senhor me mostrou foi o mundo espiritual de Satanás. Que essa telinha que nós usamos para a bênção do Pai, muita gente e Satanás fez para competir com o mundo espiritual do nosso Deus. Não sei se eu estou sendo clara no que eu estou falando. O Senhor me mostrou a tela do celular como o mundo espiritual do diabo. E por este mundo espiritual, pessoas têm domínio sobre as outras. Pessoas que usam o mal, elas têm domínio umas sobre as outras. Por isso nós precisamos, paz, Vânia,
Por isso nós precisamos estar alertas com quem é que a gente se dá na internet. Com quem, por isso eu falo tanto, cuidado aonde vocês curtem. Cuidado aonde vocês vão se relacionar na internet. Cuidado com o que vocês estão fazendo, porque aqui, neste lugar, se você não usar para o poder de Deus, se você não usar para a pregação do evangelho, você vai entrar num clima de alta magia negra. Eu não tô brincando não, eu tô falando sério. Isso Deus me mostrou afundada numa cama, passando por... Só Deus sabe o que eu passei naquela ali, com uma fraqueza, não tinha o que tirasse a fraqueza do meu corpo. Mas Deus estava conversando comigo, Ele precisava me parar para que eu pudesse ouvi-lo. Então, meu irmão, quando você sentir uma doença, quando você sentir alguma coisa, começa a buscar de Deus o que Deus quer falar com você. O que é que Ele quer te mostrar, porque Ele está te parando para conversar com você. Ele está te parando para que você possa levantar sem os teus joelhos estar trôpego e sem as suas mãos estarem cansadas. Ele está te colocando para você parar, para você poder ouvir o que Ele quer dizer para a tua vida. E não tente, meu irmão, não fica se enfiando em médico, em remédio. Não fica se enfiando nessa farmaqueia que vai te destruir. Tá entendendo? Aprendam a ouvir Deus falar. Porque nós temos uma passagem na palavra que nós podemos invocar o poder de Deus através dela, que é aquela parte de Isaías 53. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Deixa eu abrir aqui, Isaías 53, para a gente poder ler junto. Tá? Olha aqui, ó. Só um minutinho, deixa eu achar aqui. Isaías 53. Olha aqui, ó. Eu vou ler do versículo 3 em diante. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido, mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Você precisa ter isso aqui na tua vida. Você precisa invocar. Irmãos, sábado eu perdi a força das minhas pernas no meio da rua. Sábado eu falei, Senhor, tem misericórdia, eu não vou conseguir nem chegar no mercado, nem chegar em casa. Eu vou ficar aqui no meio da rua, e as minhas pernas foram perdendo. Eu fui perdendo o controle das minhas pernas. E eu comecei a clamar. E naquele momento eu pedi ao Senhor, Senhor, em nome de Jesus, eu sou tua serva. Eu estou diante da tua presença e eu preciso das minhas pernas. Porque eu não estou fazendo alguma coisa para mim. Eu estou fazendo a obra que o Senhor mandou eu fazer para meus irmãos, não é para mim. E eu preciso, Pai, das minhas pernas para eu continuar na tua obra. E eu preciso que, em nome de Jesus, essa palavra se cumpra, que pelas pisaduras de Cristo eu sou sarada. Naquele momento, no meio da rua, irmãos, eu ali falando com o Senhor, eu senti de novo as forças da minha perna voltando. Era como que se o mundo espiritual precisasse ouvir aquilo que eu tinha para dizer. Fui, fiz a compra que eu tinha que fazer no mercado, voltei. Na volta, comecei a suar frio outra vez. Mas eu ali, Senhor, em nome de Jesus, eu sou tua filha.
E eu creio no poder da tua palavra. Eu vivo isso. Eu prego isso. E eu peço a ti, em nome de Jesus, deixa eu terminar de fazer a tua obra e depois, se o Senhor quiser me levar, o Senhor pode me levar. Mas deixa eu terminar de fazer aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. E ali eu vim para casa, consegui chegar aqui, sentei, respirei fundo e tô até agora. Louvado seja Deus, já saí domingo, não aconteceu nada. Mas eu senti que naquele momento eu precisava fazer uma confissão diante do mundo material e do mundo espiritual. Nós temos que entender, irmãos, o que Deus quer das nossas vidas. Nós temos que entender, meus irmãos, o que Deus requer de nós. Entendeu? Nós temos que compreender nas nossas enfermidades o que Deus quer falar conosco. Você precisa ser capaz disso. Você precisa ser capaz de confiar no Deus que te criou. Não é da boca para fora. Tem pessoas que, se ela não for no médico, ela não está feliz. Ela já não confia. Ela confia em tudo que o médico disser, menos na palavra de Deus. Ela tem fé nos homens, mas não confia no nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Ela tem fé em tudo, menos no Deus Criador. Ela confia no braço da carne, na força do braço da carne, mas ela não confia no poder eterno do Criador. Ela não confia que o nosso Criador sabe quantos cabelinhos tem nessa cabeça, ele sabe quantos branquinhos tem aqui, ele sabe quantos pretinhos tem aqui, ele sabe. Mas as pessoas não conseguem acreditar. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Você crê? Você crê naquilo que você não vê? Você precisa crer. Tudo é possível ao que crê. Você sabia disso? Tudo é possível ao que crê. Irmãos, como eu sempre falo da minha mãe, quando a minha mãe ficou muito doente, que ela percebeu, ela falou, olha, é o seguinte, chegou meu tempo de partir. Ela falou desse jeito, eu sei, o meu tempo de partir já chegou. E eu não quero médico, eu só quero saber como é que a gente pode me tratar para eu passar bem até o Senhor me levar. E aí eu falei, mãe, então vamos no médico para ver o que a senhora tem. E nós fomos. E o médico examinou tudo e ele falou, a senhora precisa de se tratar, de repouso. A senhora precisa, né? Ele falou assim para ela. Aí ela foi e tal, fez os exames e ele me chamou e falou, olha, sua mãe tá com câncer terminal. O câncer dela deve ter no mínimo 30 anos dentro dela. Desse jeito ele falou para mim. E ela já tomou o corpo todo, já não tem por onde. Ela já está exalando o cheiro do câncer. Desse jeito. E aí, irmãos, eu fui atrás de como tratar a minha mãe de uma forma que não agredisse a vida dela. E Deus me levou em pessoas que tratavam natural, né? Tudo natural. E ali eu fui tratando a minha mãe com argila, com dolomita. O câncer, a barriga dela era imensa, a barriga baixou toda. Você escutava o câncer borbulhar dentro dela. Conforme você ia colocando essas coisas nos lugares, já não borbulhava mais. Digo para vocês, ela morreu em paz. Não tomou uma morfina. E a médica disse que ela ia morrer tomando morfina. Não tomou uma morfina, um paracetamol, meia dose de um paracetamol fazia efeito nela. E ela pôde partir com a consciência firme no Senhor, sem perder a consciência na dosagem de morfina, não tomou uma morfina, só tomou produtos naturais. E ela partiu de mão dada comigo. E eu falando para ela, mãe, chegou a hora da senhora se entregar para Jesus.
Vai firme, mãe, porque a senhora lutou a sua vida inteira para esse momento. E agora ele chegou. E a senhora pode ficar tranquila, porque eu vou continuar as suas orações pelos seus filhos aqui. E vamos fazer um trato aqui, eu e a senhora. Quando a senhora, Jesus voltar, e se a senhora subir primeiro, a senhora me espera nos portões celestiais. E se por um acaso eu chegar primeiro, eu vou esperar a senhora. E eu prometo para a senhora que eu vou continuar orando pela sua herança na face da terra. Eu não vou deixar de orar, eu estarei aqui orando por eles. E nós vamos nos encontrar nos portões celestiais. É um compromisso que eu tenho com a senhora pode ter certeza disso. Ali, meus irmãos, foi quando eu vi. Era aquela noite, dia 10 de outubro, uma noite muito quente, não tinha vento. E eu vi uma brisa entrando pela janela do quarto, e a brisa chegou a enrolar uma cortina de voal que tinha na janela. Ela entrou, passou pela minha filha, passou por mim, passou pelo meio da minha mãe assim, ó, e levou minha mãe embora. Ela morreu na paz do Senhor. Entendeu? Ela morreu na paz do Senhor. Ela foi se encontrar com Cristo. Eu vi, aquele era o anjo, a brisa era o anjo entrando no quarto e a levando para o reino dos céus. Entenderam? Então, meu irmão, você tem que crer. Eu fiquei assim impressionada de ver, porque minha mãe não queria médico, não queria nada. Ela falou, não, eu só quero morrer em paz, é só isso. Eu só quero morrer em paz. Eu não quero médico, porque meu tempo aqui já acabou. O Senhor já me avisou que é tempo de eu partir. Então, meus irmãos, é isso que Deus quer de nós, a confiança nele até para morrer. A confiança nele até para nos entregarmos, porque tem pessoas que não admitem a morte, né? Tem pessoas que não admitem a morte. Nós precisamos admitir que nós temos um tempo aqui nessa terra, nós temos um tempo para passar, e temos que admitir que quando o tempo chega no fim, nós temos que ir. Simplesmente assim. Eu não preciso me dar para a farmaqueia, me dar como um traste para que eu seja manipulada por eles, colocada numa UTI onde tem... Numa UTI, vocês sabem o que tem ali? Espíritos malignos. Existem homens e mulheres ali dentro que fazem sacrifícios humanos dentro daquele lugar. Para que eu preciso passar por isso se eu posso estar firme com o meu Salvador? Não, meus irmãos, nós precisamos somente aceitar que a morte veio para todos, que ela é uma consequência do pecado, mas que o Senhor nos livra da morte e nos dá a vida eterna. Você morre a primeira morte, mas a segunda você não vai passar. Tá entendendo, meu irmão? E você precisa crer, e você precisa confiar que a cada doença tua, o Senhor está conversando com você. A cada doença tua, o Senhor quer ter um coloquial com você. Porque você não para, você parece um manezinho gostoso. Sabe aqueles bonequinhos, manezinho gostoso que você fica batendo e eles ficam mexendo? Você não para. Por que você não para? Porque a vida não deixa você parar. Mas a doença é quando Deus fala assim, para, escuta o que eu tenho para te dizer. Ali você tem que ficar deitadinha e ouvindo a voz do Pai. Entenderam? Então, meus irmãos, fiquem firmes com Jesus. Restabelece as tuas mãos cansadas e os teus joelhos trôpegos, teus joelhos desconjuntados. E fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manso, antes seja curado. Aproveita a tua doença no corpo para curar a tua alma também. Tá entendendo? Aceite que Deus está te parando para ter uma conversa com você. Entendeu? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, no nome honrado do teu Filho, Jesus Cristo de Nazaré, nós estamos, Senhor, diante da tua presença, te louvando e bendizendo o teu nome. Nós estamos diante da tua presença, Senhor, para poder entender que nós precisamos aprender de novo a aceitar as coisas como elas são. O homem vai morrer,
ele não vai viver para sempre. O médico não tem capacidade para segurar ninguém aqui. Mas o Senhor é o Deus de poder, de justiça, que é aquele que nos dá a libertação das nossas doenças enquanto temos que estar aqui. E é aquele também que nos prepara para partir. O Senhor é aquele que nos deu dentro da tua palavra citações que nos fazem buscar a tua presença e nos fazem afirmar a nossa fé em ti, porque quando eu falo a palavra de Deus, eu estou dizendo para o mundo espiritual que eu creio 100% em ti. E a tua palavra diz que pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. Então, Senhor, eu te peço para ti, ajuda meus irmãos a entenderem isso, ajuda nós a entendermos isso. Ajuda, Senhor, que nós possamos vir a compreender o poder da palavra, o poder regenerador da palavra. E que nós possamos entender aquilo que tu queres que nós entendamos, que nós precisamos entender quando o Senhor nos para. Ensina isso para o teu povo, ensina isso para nós, Pai. Que nós possamos compreender que quando nós temos determinadas coisas, nós precisamos parar. E se por um acaso o Senhor nos direcionar para o médico, é porque o Senhor tem coisa maravilhosa para fazer ali também. Mas te peço, Pai, nos ajuda, nos ensina. Nesse momento que estamos passando a deixar a farmaqueia. Porque ela já não é mais algo de bom, mas ela é algo de muito ruim. Ela é algo que está colocando no corpo dos teus filhos coisas para tirar a nossa ligação contigo. Ensina o teu povo a aceitar aquilo que nós precisamos. Te agradeço, Senhor, por tudo e te louvo. Bendigo o teu santo nome. E tudo que é em nós, bendigo o teu santo nome. Ajuda-nos, Senhor, de novo a voltar para as nossas plantinhas e saber que nelas tem o poder que o Senhor deixou. Dá cura para as nossas pequenas enfermidades aqui. Senhor, e ajuda-nos a entender que o Senhor fala no meio da adversidade. Te agradecemos, Pai, te damos graças por tudo. Em nome de Jesus Cristo, que vive e reina por toda a eternidade. Amém e amém. Irmãos, fiquem na graça do Senhor, fiquem na graça do Pai. Não desanimem. Quando o seu joelhinho estiver desconjuntado, quando a sua mão estiver cansada, se entrega nos braços do Pai. Porque bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Esses bem-aventurados somos nós. Lembra da live de ontem à noite? Da oração de Jesus por nós? Pois é, meu irmão. Nós precisamos ler aquela oração todos os dias. E saber que Ele intercedeu por nós que ainda iríamos chegar ao conhecimento da palavra. Você é um bem-aventurado. Eu sou uma bem-aventurada. Fique simplesmente na palavra do Senhor. Fique simplesmente nessa simplicidade. A palavra de Jesus é simples. Ela até uma criança sabe ouvir e entender. Tá entendendo? Até a criança ela sabe ouvir e entender, não precisa de muita explicação. Não, eu não preciso de cabala, eu não preciso de zorrar, eu não preciso de ocultismo para entender o meu Deus, não. Ele está aqui dentro. O Espírito Santo se move em mim e ele se move em você. Entendeu? Saiba escutar o que Deus quer para a tua vida. Você vai ver que coisas lindas Deus vai fazer na tua vida. Tá bom? Fiquem na graça do Senhor. Um lindo dia na presença do Pai. E à noite, se assim o Senhor permitir, nós estaremos aqui compartilhando mais um pouquinho da palavra do Senhor. Amém? Fiquem na graça do Pai, confiantes, firmes e fortes na fé em Jesus Cristo. Não desanima. Segura firme, porque o nosso Redentor está chegando. Está muito próxima a volta dele, muito próxima. Amém? Fiquem na graça do Todo-Poderoso. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém.